Olá pessoal, espero que estejam todos bem e se cuidando. Eu queria falar com vocês um pouquinho mais hoje sobre a relação entre saúde bucal e a qualidade da saliva e a salivação. Tá? A qualidade da saliva, o fluxo salivar é muito importante para a nossa saúde bucal, porque a saliva desempenha várias funções na nossa boca. Então, uma saliva com pH alterado, por exemplo, se a saliva está assim com pH mais ácido, a pessoa vai ter mais tendência a ter cáries, aftas, sensação de ardência na boca. E uma saliva mais alcalina, aquela pessoa vai ter tendência a ter maior formação de cálculo salivar, que é o tártaro, né, popularmente falando. E está mais relacionada também ao mau hálito. Então, a importância da saliva para a saúde bucal é muitíssimo importante. Quais seriam as funções da saliva? Né? A saliva desempenha várias funções dentro da nossa cavidade oral. Então, ela tem a função de hidratação, primeiramente, porque a saliva é 99% de água. Né? Então, até aí, se hidratar corretamente é importante para a qualidade da saliva. Então, ela tem a função de hidratação. Pessoas que têm pouca saliva têm aquela sensação de boca seca, o que é muito desagradável. Mas o problema não é só ser desagradável, é tudo de ruim que pode vir a partir disso. Então, hidratação, ela tem um efeito tampão, né? Tem a função de proteção da boca. Quando ela está em níveis adequados, ela protege a boca contra várias doenças, cáries, doença periodontal, tá? Então ela tá relacionada, por exemplo, remineralização dos dentes, ação bacteriana da saliva, né? Tem uma ação bacteriana. Então vamos supor que o paciente tenha uma saliva muito viscosa, né? Uma saliva mais grossa. Esse paciente vai ter mais tendência a reter bactérias na boca. Então, uma salivação adequada, você tem uma ação bacteriana também, tá? Então, teremos também a função de cicatrização. Por exemplo, pós-cirúrgicos, após uma cirurgia, a cicatrização fica comprometida, ela fica mais lenta, caso o paciente não tenha uma saliva dentro dos níveis de normalidade. E quais seriam esses níveis? A saliva normal, ela é neutra, ela está entre 6,5 e 7,5, tá? Então, qual que é a alteração a partir daí? Mais ácida ou mais alcalina, você vai ter ou mais cárie ou mais doença periodontal, entre outras coisas. Então, é importante, quando é detectada uma alteração, é importante fazer um exame. Né? Qual seria esse exame? O primeiro exame é a cialometria, que é o exame que vai identificar se aquela glândula está com problema, se aquele paciente produz saliva suficiente ou não e qual a qualidade dessa saliva. Então, o pH, né, a viscosidade, se ela está translúcida ou não está, porque ela tem que ser translúcida, né, ela tem que ser, você tem que ver, tem que ser transparente, né? Então, esse exame vai detectar, vai diagnosticar se ela tem problema e também vai diagnosticar qual é o prognóstico dessa glândula salivar, se ela tem condições, se ao ser estimulada, se ela responde. Se essa glândula no exame de cialometria responder positivamente, ou seja, tiver um bom prognóstico, aí sim é feito um tratamento que pode ser através da laser terapia, estimulando essa glândula salivar, que a gente tem várias glândulas, tem as 3 principais que são impares e tem glândulas bem pequenas. E a laser terapia vai fazer um estímulo dessas glândulas para que o paciente volte à normalidade e tenha a sua saúde bucal recuperada. Se o prognóstico não for positivo, aí existem outros exames para poder detectar qual é o problema, como a cintilografia, por exemplo. Tá? Mas é importante avaliar o que o paciente come, os hábitos alimentares, porque alimentos assim, muito salgados, muito apimentados, muito café, medicamentos, tudo isso pode alterar o fluxo salivar. E outra coisa que pode alterar o fluxo salivar também é o bruxismo. Tá? Paciente com bruxismo que aperta ou range os dentes, ele vai ter uma hipertonicidade desse músculo, né, do masseter, e isso também altera o fluxo salivar. Então é importante avaliar isso também. Aí entram outros tratamentos, como uma placa de mordida, então além do estímulo da glândula, tá bom? Então é isso que eu queria explicar para vocês hoje, né, da importância disso. E outra coisa, só lembrando aqui,
daqueles cásios, que são aquelas bolinhas que ficam presas nas amígdalas. São aquelas bolinhas que ficam retidas na amígdala do paciente, e isso causa muito mau hálito, e ele pode estar ligado também com a qualidade da saliva e com o fluxo salivar. Então, às vezes, recuperando essa função glandular, né, da glândula salivar, o paciente não precisa remover a amígdala exatamente por causa do cásio, tá bom? Então, era isso que eu queria conversar com vocês hoje.